diz. Irmãos, a ênfase aqui que eu vou tratar com vocês vai se basear em conselhos que o Senhor Jesus está ministrando para algumas pessoas acerca da disposição que precisa haver da nossa parte, uma vez que nós aceitamos ser seu discípulo. Você e eu, nós precisamos entender uma coisa. O chamado de Deus, quando o Senhor, aliás, constituiu aos discípulos lá, os 12 apóstolos, aquele chamado, aquela declaração que o Senhor Jesus fez a eles, se estende para todas as pessoas que confessam a autoridade e o senhorio de Cristo para as suas vidas. Eu penso que vocês sabem disso. Tudo o que vocês ouvirem dentro dos conselhos que o Senhor Jesus ministrou para os discípulos, aqueles conselhos são para nós. Se estende a todos aqueles que aceitam a proposta para serem discípulos do Senhor Jesus. E o que nós vamos aprender nessa partilha de hoje são referências que o Senhor Jesus dá para todo aquele que esteja dizendo que quer ser discípulo do Senhor Jesus. Então, a partir dos exemplos que o Senhor Jesus vai aplicar aqui, dentro de 3 referências, vocês percebam, irmãos, ao que caberá para nós como propósito de aprendizado. E eis que eu digo uma coisa para vocês. Todas as pessoas precisam estarem se mostrando abertas para assumirem o seu compromisso com Deus. Assumir o compromisso com Deus é se apresentar na qualidade de discípulo. Porque vocês sabem que os 12 apóstolos, antes deles serem constituídos apóstolos, eles foram discípulos. O discípulo está na condição de aprender com o mestre, para mais tarde ele se ver apto para ser aquele a quem o mestre irá usar. Então, a chamada que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você nessa manhã é para que nós possamos rever o nosso chamado de discipulado de Cristo. Você é um discípulo, é uma discípula do Senhor? Então, se atente para tudo aquilo que você vai estar sujeita ou sujeito a passar. Porque quando se prontifica para ser discípulo, canal do Senhor, é preciso que, sobretudo, que tenhamos consciência de que, a respeito de tudo aquilo que o Mestre passou, os discípulos também estarão sujeitos a passarem. Então, é aí que eu e você, então, dentro das inúmeras situações e provações e tribulações da nossa caminhada, não há razão para nós estarmos a reclamar, uma vez que nós já fomos advertidos daquilo do qual nós estaríamos sujeitos. Esta consciência, essa chamada que eu estou sentindo da parte do Espírito Santo de conscientizar a todos nós, de que você é discípulo, discípula, e você precisa estar pronto para o trabalho, para a obra. Amém? Assim diz a palavra. Lucas capítulo 9, verso 51. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam porque Jesus estava dando a impressão de que iria para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Este respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Irmãos, o que eu estou dizendo para vocês, que a respeito de todas as propostas das quais o Senhor Jesus já fez para os discípulos, aquelas propostas e mensagens e exortações, elas nos cabem de sobremaneira. Por quê? Nós é quem somos os discípulos do Senhor hoje. Eu nunca vou cansar de dizer. Eu nunca vou me cansar de fazer vocês se atentarem para essas responsabilidades, para essa responsabilidade que lhes é atribuída pelo fato de nós dizermos que cremos em Deus. Escute o que eu estou falando. A constituição de discipulado de Cristo para uma pessoa é automática no momento em que ela diz que crê em Deus. Se você diz que crê em Deus, se você diz que ama ao Senhor, que está aberto com o seu coração, com a sua vida, tu é um discípulo, uma discípula do Senhor. E como tal,
você, eu, nós precisamos nos posicionar para sermos cumpridores do propósito do Senhor. E como tal, não nos caberá sermos pessoas reclamantes, murmurantes, ou qualquer que sejam as realidades que possa nos fazer perder de vista a chamada que recebemos. E essa atenção que nós precisamos ter, irmãos, ela é constante a todo instante, em todos os momentos e lugares. Porque em todos os momentos e lugares nós vamos estarmos tendo que estar abertos para sermos usados pelo Senhor, para o anúncio do reino de Deus, para o anúncio da graça de Deus. Essa é a lógica para aquele que diz que crê em Deus. Eu penso que nesta apresentação de análise, você, irmão, irmã que está me ouvindo, já pode ter uma clara definição aí e um toque da graça do Espírito Santo para você entender onde é que se aplica a tua responsabilidade de fé, de espiritualidade, de comunhão com Deus. Estão percebendo que o simples, entre aspas, fato de dizer que cremos em Deus já está nos comprometendo com Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Por isso que, basicamente falando, a palavra de Deus, dentro das oportunidades que nós tivermos de ouvi-la, vai ser sempre chamada para nos atentarmos dentro da vontade de Deus, por termos dito que cremos nele. Por termos dito que somos servos, somos igreja dele. Então a atenção tem que ser constante, para sabermos em até que ponto estamos de fato fazendo a vontade do Senhor. E esse texto bíblico vai nos dar essa clara definição de conselho que o Senhor está dando dentro de 3 exemplos. De início aqui, conforme eu li para vocês, Jesus já está encaminhando para Jerusalém, para cumprir sobre ele o terceiro momento de sua vida, que é a paixão. Aquele momento quando Jesus já vai para Jerusalém, sofrer da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos doutores da lei, e ser preso, ser crucificado e morrer na cruz para nos salvar. Essa é a trajetória que o texto bíblico está nos dando, de direcionamento. E aí que o Senhor Jesus pediu para alguns dos discípulos ir na frente para preparar um lugar num povoado samaritano para eles passarem a noite. Só que os samaritanos fecharam as portas, não deram margem de abertura para Jesus e os demais discípulos estarem alojados lá. Tanto que Pedro e João, aliás, Tiago e João, acabaram por dizer ao Senhor o quê? Queres que mandemos fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. E nisso que o Senhor Jesus, irmãos, está partindo para um outro povoado, um homem chegou até ele e disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus disse o que para este homem? As raposas têm tocas, as pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Por que é que Jesus disse isso? Justamente por conta da recusa dos samaritanos de não darem a ele a oportunidade de estar repousando depois de todo um dia de missão. Depois de todo um dia de evangelização. Depois de todo um dia de realizações de curas e milagres e maravilhas. O Senhor Jesus precisava de um lugar para descansar, para seguir caminhada. Só que isso lhe foi negado. E é por isso então que o Senhor Jesus, ao dizer isso para aquele homem, dá para ele e também para nós a clara intenção de entendermos que para ser discípulo do Senhor, vamos estarmos sujeitos a provações, a privações na vida missionária. A análise dessa partilha é a questão missionária. Discipulado. O discípulo tem que estar pronto juntamente com o mestre. Então vocês vejam que o Senhor Jesus sofreu essa recusa de poder descansar lá no povoado de samaritanos. Foi lhe negado, apesar de saberem ou conhecerem que Jesus estaria cansado depois de todo um dia de trabalho. Mas até isso foi negado para o Senhor Jesus, de modo que ele teve que procurar um outro povoado. E foi essa resposta que o Senhor Jesus deu para aquele homem. Que eu te seguirei para onde quer que for. Jesus já alertou ele, ó, os pássaros têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o filho do homem não tem onde aqui na cabeça. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para esse homem? Se você quiser me seguir, se você se propõe a me seguir, você tem que estar disposto a passar por tudo que eu estou passando. Você tem que estar disposto a sofrer por tudo que eu estou sofrendo. Sabe ao que eu estendo esse entendimento para nós, irmãos? Quando você estiver passando por provas, por lutas, por tribulações, veja que Jesus passou primeiro. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Aliás, ele já disse isso lá no Evangelho de João. Que o servo não é mais que seu senhor. E nem discípulo mais que o mestre. Sabe? Então, quer dizer, aquilo que o mestre esteve sujeito, todos os discípulos estarão sujeitos também. Então Jesus já adverte o rapaz a respeito daquilo que ele vai estar sujeito a passar. Muitas das vezes, não ter nem aonde descansar, nem aonde reclinar a cabeça.
Então Jesus disse a outro, siga-me. E este respondeu, deixa-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus disse o que para ele? Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Aqui existe um detalhe interessante, irmãos, que nós precisamos nos atentar. Dentro da cultura judaica, havia algumas realidades na questão do sepultamento, e com base na influência que o povo judeu sofreu ao longo da história, alguns adotavam a prática de enterrar logo os mortos, tão logo eles morriam. Mas outros tinham a prática, e que essa prática se aplica a este homem, em que muitos tinham o hábito de não enterrar a pessoa, mas havia um lugar específico, onde o corpo da pessoa, do familiar que morreu, ele era posto em cima de uma pedra. E o corpo ficava dentro daquele lugar até se decompor totalmente, ficando apenas os ossos. E só então, depois que os ossos estavam lá, já com toda aquela questão da pele decomposta, aí a família ajuntava aqueles ossos, colocava dentro de uma caixa chamada ossário, e só aí então enterravam aqueles ossos dentro de um lugar, dentro de uma caixa toda enfeitada. Era o modo ritual de alguns que praticavam o sepultamento dessa maneira. Então, eu entendo que quando este homem diz que deixe-me primeiro enterrar meus pais, subentende-se que ele possa ser um dos praticantes dessa prática de deixar primeiro, esperar primeiro aquele corpo do pai dele se decompor, ou quando fosse a possibilidade de enterrar assim os ossos do seu pai. Mas quando ele diz isso, o que é que Jesus diz para ele? Deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Jesus está aplicando para este entendimento deste homem que a vontade de Deus é quem precisa prevalecer acima de tudo. Não são rituais, não são tradições que podem se sobrepor em relação à vontade de Deus. Sabe? Porque uma vez que ele está sendo chamado, ele tem que aproveitar a oportunidade. Então, quando ele apresentou essa objeção de primeiro deixar ele enterrar, Jesus aplicou para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Apesar que o texto bíblico não disse se o homem já foi, aliás, se ele acolheu o conselho de Senhor Jesus e foi, o texto bíblico não disse, mas a resposta que ele precisava, ele teve. Fica a critério de cada um de nós, muitas vezes, irmãos, quando o Senhor, dentro do seu propósito de vida e de verdade, de bênção para nós, a proposta que ele tem para fazer para nós já foi feita, dentro da sua santa palavra. A questão é, quem é que vai aceitar? Quem é que vai aceitar que a vontade do Senhor esteja acima de qualquer realidade nossa, de visão de vida, de propósito nosso? Quem é que vai aceitar? Essa que é a chamada. Essa que é a chamada. E basicamente falando, nós seres humanos, nós temos muito da mania de quando nos é aplicada uma responsabilidade maior, muitas vezes a gente fica na dúvida porque sabe que existe uma verdade que diz que toda decisão que você toma na sua vida, em qualquer que seja o campo ou a realidade, toda decisão que você toma, alguma coisa você tem que deixar para trás. Você já parou para pensar nisso? Qualquer que sejam as decisões das quais você precisa tomar para a tua vida, alguma coisa você vai ter que deixar para trás. A questão é, estamos dispostos a deixarmos para trás? É critério de cada um, irmãos, e isso está relacionado dentro do conselho que nós como discípulos estamos recebendo. Versículo 61. Outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal da minha casa. Irmãos, aí Jesus disse o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Irmãos, escute. Uma vez que nós já tenhamos entendido o propósito de Deus para a nossa vida, nós não podemos mais olhar para trás. Nós não podemos mais trazermos lembrança de uma realidade anterior. Isso é o que é chamado de saudosismo. Sabe o que é saudosismo? É quando você está dentro de uma realidade e você fica olhando para trás, lembrando do passado. Ai, que saudade daquele tempo, daquela realidade. Se arrependendo, como se assim possa ser dito, da decisão que se tomou. Distração, perda de foco do chamado de Deus. É isso que se baseia olhar para trás. Olhar para trás, depois de ter dado o sim, depois de ter assumido um compromisso, é o mesmo que estar, eu diria, sujeito a se desviar. Porque o entendimento do arado aqui, irmãos, eu penso que vocês devem saber, é assim. Quando está num terreno arando a terra, a junta de boi ou de cavalos é amarrado neles e é posto um arado, uma forquilha que vai adentrando o chão, abrindo uma valeta para mais tarde ser lançada a semente naquela valeta. Naquela valetinha que vai sendo feita na medida em que o boi vai andando, a pessoa vai cravando a forquilha do arado no chão. Mas tem um detalhe. Para o veio da plantação sair reto, o homem que está trabalhando não pode se desviar de onde a vaca ou o boi ou o cavalo está indo. Se ele olhar para trás, se ele se desviar, o animal sai daquela linha que ele tem que seguir.
E, obviamente, que vai sair, porque quem tem que manusear o animal é a pessoa que está arando. Então, se ele olhar para trás, se ele se distrair, ele perde o veio do caminho do qual ele tem que seguir. O veio, o suco, a vala onde vai ser lançada a semente tem que sair reta. Então, por isso que aquele que põe a mão no arado, ou seja, para arar a terra, para trabalhar, porque a missão com Deus é trabalho. Aquele que põe a mão no arado para trabalhar, não pode olhar para trás. O sentido é esse do trabalho. Quem está arando a terra não pode olhar para trás, não pode se desviar, tem que estar concentrado. É o que Jesus está dizendo. Se nós nos habilitamos a nos intitularmos, a aceitarmos o seu chamado de discipulado, nós não podemos olhar para trás. Porque nós vamos nos perder. Nós vamos começar a ver outras coisas que não diz respeito ao trabalho. Então, por conta disso, vai ser desviado do propósito, do objetivo. E se nós permanecermos ainda assim, digamos, com distração, com a perda do foco do chamado, quando chegar a um determinado lugar, a um determinado objetivo, e a gente fazer uma análise do trajeto que nós fizemos, sabe a que conclusão nós vamos chegar? Vai ficar visível a perda de foco, a perda de objetivo, a perda da meta, a perda do propósito. E quer que eu diga uma coisa para você? Não tem como consertar. Não tem como, aliás, usar daquela realidade tortuosa que saiu o arado. Vai ter que refazer o serviço. Aí o trabalho vai ser dobrado. Então nós aceitamos a chamada de Deus, mas se sairmos dessa chamada, se nos desviarmos, se nos distrairmos, irmãos, para voltar é muito mais difícil. É muito mais trabalhoso. É como se o trabalho tivesse que ser feito de novo. Vocês querem ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Isso aí é relativo a qualquer realidade. Se você vai começar a promover um exercício na sua vida, você veja que para iniciar, basta um pouquinho de força de vontade, e porque tudo é novidade, digamos assim, você acaba pegando o ritmo fácil de algo que você deseja aprender. Agora, aprenda, pratique tal exercício, tal realidade, e depois você deixa de praticar por um tempo. Aí você decide voltar. Podem perceber que a volta para fazer novamente algo que você já estava acostumado, já esteve acostumado, pode perceber que a volta é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque você já sabe o caminho do qual você vai ter que trilhar, você já sabe o esforço do qual você vai ter que empreender para alcançar aquele nível do qual você já tinha, mas que você perdeu. Porque você já sabe toda a trajetória que vai ter que ser feita. Então, o fato de você saber ao que você vai ter que fazer de novo, desanima. Desanima. Eu termino nossa partilha dizendo uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Vocês já ouviram aquele fato que dizem que o burro é teimoso? Que o burro é teimoso. Ah, o burro é teimoso. Não. Segundo uma orientação que eu entendi, não é teimoso. É assim. Quando você coloca uma carga num animal, no burro, no jumento, e você precisa ir até um certo lugar, é como se ele percebesse que esse lugar é longe, então a partir de um certo momento ele começa a empacar. Empacar é não querer andar nem por decreto. Mas aí vamos supor que você vai forçando ele, e vai puxando, e vai esforçando, e com muito custo você consegue chegar num determinado objetivo com ele. Agora sabe qual que é o detalhe? Ele deu trabalho para chegar até lá, não deu? E para voltar, vocês acham que ele vai empacar? Não vai. Ele vai vir no trote e sem parar. Por quê? Porque ele já sabe que ele está voltando para casa. Então ele vai vir com muito mais rapidez. Olha para vocês verem como é que é interessante. Então, irmãos, é uma lógica que nós também precisamos aprender, que a respeito do chamado que nós estamos recebendo de Deus, é lindo, é maravilhoso. Mas podemos ter certeza que se desviarmos do chamado, se olharmos para trás, se perdermos o foco, Paulo está dizendo que nós não vamos ser aptos para entrar no reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha a chamada conclusiva de seriedade que o Senhor Jesus está aplicando aqui. E aí eu volto a dizer e termino dentro daquilo que eu disse no início. Vocês entendem então a seriedade da qual nós recebemos quando dizemos que cremos em Deus, que amamos Ele? Vocês percebam o quanto que as pessoas estão equivocadas, na maioria das vezes? É como eu digo, que falar de Deus é muito simples, é muito fácil. A questão é nos interiorizarmos com aquilo que Deus nos propõe, nos rendermos para aquilo que Deus nos apresenta. É aí que fica claro quem é que está verdadeiramente convicto de seguir Jesus ou não. É aí que está, irmãos, na hora das dificuldades, na hora das lutas, na hora das provas. Podem surgir uma série de perguntas que não querem calar. Eu vou seguir, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Eu vou seguir, mas eu tenho medo de ficar com saudade de outra realidade, porque seguir Jesus vou ter que deixar algumas coisas. Dar o nosso sim ao Senhor não é fácil, mas essa é a proposta. De todos os momentos, quando nós acreditamos, termos entendido
o conselho de Deus para nossas vidas. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Irmãos amados queridos, será sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.